Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos os que creem, porque todos os que creem recebem o perdão. Todos os que creem têm o perdão. E quando têm o perdão, também tem a paz, tem a alegria. Quando a pessoa perdoa, ela fica em paz, consigo mesma, sobretudo com Deus. E mais, ela passa a ter paz. Muitas pessoas dizem, bispo, eu queria ter paz. Eu não tenho paz. Não tem paz porque não perdoa. E não perdoa porque não quer. Mas como que eu posso perdoar se eu não controlo o sentimento do meu coração? Mas você não tem que ouvir o coração para perdoar. Você tem que ouvir a razão, a inteligência. Jesus mandou perdoar, é na cabeça. Você perdoa e a pessoa é perdoada. E se você perdoa, você é perdoada também. E aí você tem paz. Mas eu queria que você soubesse uma coisa, minha amiga e meu amigo. Deus é perdão. Você sabe disso. Deus é perdão. E o perdão de Deus é a maior expressão de fé e amor dele para conosco. Imagine Deus aturar os nossos erros, nossos pecados, nossas manias, nosso, digamos assim, mau caráter. Ele atura, vai aturando. E quando a gente se volta para ele, ele perdoa. Ele esquece o passado. Pois Deus, minha amiga e meu amigo, o Espírito de Deus é assim. Ele é perdão. Ele perdoa independentemente se a pessoa é bandida ou é mocinho. Não importa o que ela fez ou deixou de fazer. Ele perdoa. Agora, se por um lado o perdão é a maior dádiva de Deus para a sua criatura humana, por outro lado, e agora você vai entender por que há tantas desgraças nesse mundo, tanta miséria, tanta dor, tantas injustiças. Por outro lado, quer dizer, se Deus é capaz de nos perdoar de forma incondicional, que é a maior expressão de amor e fé dele, porque ele crê na gente. Se ele nos perdoa, é porque ele acredita na gente. Por outro lado, quando não se acredita, não se crê nele, então a pessoa se torna a maior pecadora da face da terra. Então, por exemplo, eu estava aqui meditando em Judas Iscariote. Judas conviveu com Jesus durante 3 anos e meio. Judas comeu com Jesus. Ele comeu do pão que Jesus lhe deu nas mãos. Judas viu os milagres de Jesus. Judas teve
teve autoridade para usar o nome de Jesus e curar os enfermos. Portanto, o Judas Iscariotes ficou 3 anos e meio, mais ou menos, face a face com o Senhor Jesus. Quer dizer, ele conhecia bem o Senhor Jesus, sabia que ele era o Filho de Deus, sabia, ele tinha conhecimento disso, ele tinha conhecimento que ali estava a maior autoridade de todo o universo, inclusive dos céus, o juiz dos vivos e dos mortos. Mesmo assim, Judas não creu nele. Por que não creu? Ele o vendeu por 30 moedas. Então, minha amiga e meu amigo, aprenda isso. A incredulidade, veja só, a incredulidade é o maior pecado, é o pecado capital. É o pecado capital, porque Deus crê na gente e por isso ele nos perdoa. Se nós não crermos nele, nós estamos sendo os maiores pecadores da face da terra. E isso, minha amiga, meu amigo, é muito grave, é muito sério. Porque está certo que uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, como é que ela vai crer em Jesus? Uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, que não teve a instrução, o ensinamento bíblico, essa pessoa, diante das suas mazelas, ela pode até descrer de Deus. Eu não creio em Deus. Está certo, porque ela nunca viu o poder de Deus na vida dela, ela nunca teve experiência com o poder de Deus. Mas aquelas pessoas, aqueles crentes, ou aqueles que se dizem cristãos, que tiveram experiências com Deus, foi manifestado o poder de Deus em suas vidas, foram curados, foram libertos, prosperaram, tiveram experiências maravilhosas com Deus, e depois viram as costas para ele, não creem mais nele, o abandonam, esses estão cometendo o pecado capital, porque eles são piores do que as prostitutas, o pecado das prostitutas, o pecado dos ladrões, dos bandidos, dos assaltantes, o pecado dos assassinos. Então, quem já esteve na fé, experimentou o poder de Deus e virou as costas para o Senhor, está fazendo exatamente o que fez Judas. Exatamente o que Judas realizou. Então, eu queria que você soubesse. Jesus, inclusive, falou, ele disse que as meretrizes, ou melhor, os publicanos e as meretrizes chegarão primeiro no reino dos céus do que aqueles que um dia experimentaram o poder de Deus, viram o poder de Deus, mas não acreditaram. Olha só o versículo, eu não sei se você tem aí, Felipe, aquele versículo que eu lhe dei ontem, está aí. Jesus disse, estava dizendo para os fariseus, os hipócritas, em verdade vos digo que os publicanos eram judeus que serviam, colaboravam com Roma, que tinha ocupado a Judéia, que tinha opressionado o povo judeu. Então, os judeus, esses publicanos eram judeus que se aliaram a Roma, aos romanos, para cobrar impostos do povo judeu. Então, eles eram odiados. Eles eram tremendamente odiados. Você, se acompanha a novela de Jesus, você vê que Mateus era odiado. O próprio... os outros que eram, por exemplo, aquele homem que subiu na árvore e que
esperou que Jesus passasse para que pudesse vê-lo, Zaqueu, ele era um judeu, mas era publicano, ele era odiado, e ele roubava o próprio povo. Então, Jesus disse que esses odiados, os publicanos e as meretrizes, prostitutas, entram adiante de vós no reino de Deus. Quer dizer, entram, e eles ficam do lado de fora, porque eles creram. Quer dizer, quando o publicano crê, quando a meretriz crê, quando o bandido crê, quando o assaltante crê, quando o assassino crê, quando o sujeito que é o pior da face da terra, a pior criatura da face da terra, crê em Jesus, então ela é perdoada. Então, esse domingo agora, nós vamos ter um domingo do perdão. E você que está aí desigrejado, você que um dia experimentou o poder de Deus, um dia você sorriu para Jesus, um dia você abraçou Jesus, como Judas, mas hoje você está aí caído, prostrado. Então, vai haver perdão para você, porque se você se volta para ele, se você dá um passo na direção do Altíssimo, ele vem correndo na sua direção, porque ele não quer perder a oportunidade de tê-lo de volta consigo. Então, o perdão contraria a descrença, a incredulidade. Se Deus manifesta o perdão porque crê na gente, ora, não deveríamos nós também perdoar aqueles que nos ofendem, tendo em vista que maior perdão recebemos de Deus? Então, amiga e amigo, esse domingo vai acontecer, porque logo após o perdão vem a paz. O perdão é acompanhado pela paz. Não há paz sem perdão. Não existe paz sem perdão. Você diz, eu não tenho paz, eu queria ter paz um minuto na minha vida. Tudo bem, você quer ter paz? Então você tem que rasgar o coração e tirar de dentro de si a mágoa que impede você de perdoar. A mágoa, aquele sentimento, aquele ressentimento que impede você de perdoar. E aí, o que acontece? Quando você faz a sua parte, Deus vai fazer a dele. Claro, não é o coração, você não manda no seu coração, mas você tem cabeça. Você usa a sua cabeça. Independentemente se você sente ou deixa de sentir no coração, na sua cabeça você tem autoridade, você tem o mando da sua cabeça, você pode decidir na sua cabeça, você pode decidir o perdão ou continuar vivendo dessa situação. E se você na sua cabeça dizer, eu perdoo, ainda que o seu coração esteja doendo, clamando, pedindo que a pessoa morra, você estará perdoando e você vai receber a paz automaticamente. Quer dizer, a paz vem após o perdão. Nós vamos assistir agora um belíssimo testemunho que fala sobre perdão, que mostra o perdão, que mostra a paz e que vale a pena você atentar, prestar bastante atenção. Vamos assistir, pode rodar. Meu nome é Priscila Graziele Correa e tenho 28 anos. Quando criança, entre os 5 e 7 anos, eu fui molestada pelo meu tio. A partir daí, já na escola, eu apresentava sinais de que era uma criança diferente, porque eu ficava sempre no canto, sempre triste, não fazia muitas amizades e principalmente não falava muito, eu era muito tímida. O que me incomodava bastante era lembrar o fato e também muita mágoa, tanto que isso desenvolveu uma síndrome do pânico e depressão. Eu não saía de casa, era muito difícil eu sair. E quando eu saía era para ir para a escola, quando alguém me levava para a escola, minha mãe, meu irmão, meu pai, quando alguém me levava para a escola. Quando eu tinha em média 12, 15 anos, eu já comecei a me questionar a existência de Deus. Porque eu venho de uma família católica, mas não praticante. Pessoas que não frequentam a igreja, mas que se consideram católicos. E eu via imagens penduradas, eu via orações
automáticas gravadas. Minha mãe sempre foi muito religiosa, sempre gravou muitas orações. Uma dessas vezes que ela me deu a Bíblia para ler e eu não queria ler, ela meio que forçou, eu peguei a Bíblia e rasguei folha por folha e fiz um tapete de folha no chão do quarto e por cima da cama também. Ela questionou por que eu tinha feito aquilo, eu falei que era porque eu estava com raiva, porque eu não queria ler aquilo, porque eu tinha raiva daquilo. Eu já era depressiva. Então, nessa fase, eu nunca me imaginei num futuro, porque para mim, aquela dor ia acabar comigo a qualquer momento. Aí, com 21 anos, eu dei oportunidade para uma pessoa, ele veio na minha casa, se apresentou, falou com meu pai e me levou na casa dele. E eu tive a minha primeira vez com um homem. Eu me senti à vontade para poder ficar com ele. E aí, depois disso, no dia seguinte, a gente fazendo planos até de casamento, no dia seguinte da minha primeira vez, ele foi embora. Aí foi o fundo de poço. E nessa fase de depressão, eu não tinha ânimo para levantar da cama. E quando levantava da cama, ia para o sofá. O máximo que eu fazia era assistir TV. Não tinha disposição para sair. Planejando morte. Como será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer amanhã? Será que eu vou morrer daqui a pouco? O desejo de acabar com aquilo logo. De morrer. Eu trabalhava numa multinacional. O fato deles terem contratado muitos funcionários ao mesmo tempo trouxe obreiros da igreja e alguns membros da igreja, no mesmo setor que eu. Ouvindo uma conversa desses obreiros no meu trabalho, eles começaram a falar sobre um livro, o livro A Mulher Vê. E questionando, eles todos comentando sobre esse livro, eu fiquei muito curiosa para saber o conteúdo desse livro, porque eles falavam como se fosse um conteúdo imperdível. A gente não pode perder, tem que ler. Eu peguei por curiosidade, comecei a ler esse livro. E nesse livro eu passei a conhecer sobre aquela mulher que eles questionavam tanto, que eles falavam tanto que era virtuosa, que era perfeita. E eu desejei ser aquela mulher. E isso me levou até a igreja. Eu falei para Deus, eu não tinha temor nenhum com Deus. Aí eu falei para Deus, se você realmente existe, então me prova agora. Porque essa é a primeira e última vez que eu venho aqui. Se realmente existe, então me prova. Ele falou, você nunca mais vai chorar por causa desse problema. E na hora, eu fiquei bem. Eu fiquei leve. E eu fiquei feliz. Eu fiquei muito feliz, como eu nunca tinha ficado na minha vida. Eu nunca tinha sentido algo tão bom. Eu lembrei do desafio que eu tinha feito quando eu entrei na igreja. Inclusive, naquela mesma noite, eu que tinha insônia, não conseguia dormir bem, naquela mesma noite eu dormi a noite inteira. E acordei feliz, eu acordei rindo, eu acordei disposta. Todo o espaço que era preenchido por mágoa, ódio, ressentimento, revolta, foi preenchido por felicidade. Eu lembro que eu nem conseguia lembrar o motivo de eu ter tanto ódio, tanta mágoa, tanto ressentimento. Eu conheci logo de início o significado do perdão. Apaixonada pela leitura, eu queria continuar lendo. Então eu me interessei pelo livro Nos Passos de Jesus. E lendo esse livro que eu pude entender o que era o Espírito Santo. Eu queria muito, eu queria mais que tudo. Até porque depois daquele dia que eu senti aquela felicidade sem tamanho dentro de mim, eu sabia que aquilo poderia ser eterno. E eu não queria mais ficar triste, com depressão. E eu também sabia a importância de ter o Espírito Santo. Eu sabia que ia ser salva se eu tivesse o Espírito Santo. E eu queria muito ser salva. Passei a entender o que era jejum,
Então eu vou jejuar. Eu quero ter o Espírito Santo, eu vou jejuar. E eu praticava aquilo que eu aprendi, eu não só ouvia, eu colocava em prática no mesmo momento. E naquele dia eu fiquei o dia inteiro em espírito. Eu conversava com Deus o tempo, 24 horas. Foi um relacionamento assim que ficou muito, muito forte. E eu lembro que eu já estava falando com Deus quando eu desci do ônibus, eu já estava orando. E quando eu entrei na igreja, eu só coloquei a bolsa no banco e continuei a mesma conversa que eu já estava tendo com Deus. Continuei. E quando eu vi que todo mundo estava buscando, eu passei a buscar com mais força ainda e apresentei para Deus aquele dia todas as provas que eu tinha dado para Ele antes. E durante aquele dia também, de que eu queria o Espírito dele, o quanto eu queria e por que eu queria. Deus, ele veio. E eu tive aquela certeza de que Deus não estava somente ali, por fora, me olhando, me observando, mas Ele estava dentro de mim. Eu tive a certeza de que eu estava salva naquele dia. E a felicidade, ela me preencheu de uma forma que como se tivesse preenchido todo o meu ser. E a partir daquele momento, o único plano que eu fiz, digamos, da minha vida, era ter o Espírito Santo, porque eu queria ser salvo. E quando eu tive o Espírito Santo, quando eu tive a certeza de que o Espírito Santo era comigo, que Ele estava em mim, foi o dia mais feliz da minha vida, sem dúvida. Foi quando Deus falou, eu sou contigo. E que eu vi realmente que ali eu não era só uma criatura, que eu era filha legítima, por direito. Eu olho para o mundo de uma forma diferente. Foi como se eu tivesse realmente nascido de novo, porque eu enxergo a vida, o mundo, as coisas, a natureza, tudo para mim hoje tem um sentido. Antes a minha vida não tinha sentido, eu não sabia por que eu tinha nascido. Era como se eu tivesse um manual de todas as coisas. O manual de tudo, eu conseguia lidar bem com tudo. O meu relacionamento com a minha família, com a minha mãe mudou. Eu passei a ser uma filha melhor. E também no trabalho mudou mais ainda, porque aquela pessoa que era extremamente tímida, que mal conseguia falar, se expressar, eu conseguia falar, me expressar. Tanto que no trabalho eu tive até oportunidades de falar, de ensinar. O Espírito Santo é tudo na minha vida, porque como eu falei, ele foi o meu primeiro sonho, o meu primeiro objetivo de vida. Então ele representa a minha vida. E eu guardo ele como meu bem maior. Não trocaria o Espírito Santo por nada, nada. E quando eu vejo que alguma coisa, uma situação ou alguém coloca em risco, eu já fico extremamente, digamos, blindada. Eu me blindo. Eu me revisto do Espírito Santo para poder me blindar. E eu não permito que nada toque, chegue perto ou ameace o Espírito Santo, que é o meu bem maior. Como saber se fui perdoada por Deus? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? O falaria e não o confirmaria? Se você pediu perdão, creia na fidelidade de meu Pai. Eu creio. Então pare de se acusar pelo que fez. Aceite o perdão divino e olhe para frente. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu preciso perdoar a quem me ofendeu. Eu preciso orar também pelos inimigos meus. Tenho que aprender a amar a quem me feriu o rosto, dando em troca o meu abraço. Tanta
as pessoas do passado que me traíram com um beijo, mesmo andando lado a lado, que me sangraram o coração, não discernindo o dom de Deus, que não negou seu próprio filho para perdoar os erros seus. Me ensina a perdoar de todo o coração, como o Senhor Jesus, me dando a salvação. Me ensina a perdoar e assim purificar meu coração. Me ensina a perdoar de todo o coração, como o Senhor Jesus, me dando a salvação. Me ensina a perdoar e assim purificar meu coração. Eu preciso perdoar a quem me ofendeu. Eu preciso orar também pelos inimigos meus. Tenho que aprender a amar a quem me feriu o rosto, dando em troca o meu abraço. Tanta dor, tanto desgosto. Eu preciso perdoar as pessoas do passado que me traíram com um beijo, mesmo andando lado a lado, que me sangraram o coração, não discernindo o dom de Deus, que não negou seu próprio filho para perdoar os erros seus. Me ensina a perdoar de todo o coração, como o Senhor Jesus, me dando a salvação. Me ensina a perdoar e assim purificar meu coração. Me ensina a perdoar de todo o coração, como o Senhor Jesus, me dando a... Através do ensino da Bíblia e da oração, toda quarta-feira aprendemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. É na reunião de quarta-feira que muitas pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia que eu recebi o Espírito Santo. Ali o Espírito de Deus veio sobre mim. E eu fiquei tomado de um gozo, de uma paz, de uma alegria sobrenatural, fora do comum. É inexplicável. Eu não trocaria ele por nada. O Espírito Santo para mim hoje é a saída. Eu prefiro morrer do que trocar o Espírito Santo por qualquer coisa. Ele é em primeiro lugar na minha vida. Não deixo ele por nada. Você que decidiu seguir os caminhos da fé, se batizou nas águas, ou já é membro do corpo do Senhor Jesus, mas precisa de forças para continuar a caminhada, não deixe os afazeres deste mundo o distraírem. A Escola da Fé precisa fazer parte da sua semana. Esteja conosco toda quarta-feira, às 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Você já se perguntou, por acaso você já se perguntou, por que há tantas notícias falsas? Por que existem fake news? Você sabe por quê? Especialmente com respeito
ao trabalho da Igreja Universal? Você já se perguntou isso? Pois bem, eu quero responder para você. Fake news ou notícias falsas acontecem aos montes justamente para impedir as pessoas de chegarem na Igreja Universal e aprenderem a verdade. É o próprio Satanás que comanda o sistema de comunicação por esse mundo afora para justamente amarrar, impedir as pessoas que elas cheguem na Igreja Universal e conheçam a verdade de Deus. Porque quando a pessoa conhece a verdade, ela se liberta. Quando a pessoa conhece a verdade, ela fica livre. E você tem visto aqui que pessoas têm dado testemunha, puxa, se eu soubesse disso antes. Se eu soubesse dessa verdade antes. Se eu não tivesse dado ouvido a fake news, eu já estaria bem de vida há muito tempo. Então nós vamos assistir hoje mais uma pessoa que teve uma experiência amarga até o dia que ela chegou na Igreja Universal do Reino de Deus. Vamos assisti-la. Meu nome é Marcela da Silveira Paiva, tenho 35 anos, sou professora, sou formada e pós-graduada em psicopedagogia. A visão que eu tinha a respeito do Bispo Macedo era uma visão bem conturbada. Por quê? Porque a grande mídia do passado, ela me trouxe como para toda a sociedade uma característica muito ruim dele. Eu acredito que a palavra seria manipulador. Aquela pessoa que, pelo falar, ela conseguia entrar na mente e te manipular. Então aquilo me assustava. Poxa, como é que uma pessoa ela consegue entrar na mente de outra e manipular ao ponto da pessoa fazer o que ela quer? Um manipulador inteligente, que sabia falar bem, sabia se comunicar, convencia as pessoas de que o que realmente ele falava era a verdade. A respeito dos testemunhos, quando eu assistia, eu acreditava realmente que existia algum tipo de barganha, algum tipo de combinado, que era como se fosse um teatro, que as pessoas realmente elas estavam ali passando pelaquela situação para convencer outras pessoas de que aquilo era o certo. Na verdade, antes de chegar na igreja, eu tinha depressão, era um vazio em que eu não achava resposta. Eu lia sobre, eu tentava estudar sobre, só que não tinha resposta. Era um vazio inexplicável. Eu li muito sobre alguns tipos de religiões, alguns tipos de crenças, alguns tipos de estilo de vida. E mesmo assim, apesar de tentando procurar essa saída, eu não tive uma resposta positiva. A minha busca, o meu objetivo era encontrar Deus, encontrar algum ser que satisfazesse tirasse aquele vazio que estava dentro de mim. Quando eu cheguei na Igreja Universal, no primeiro dia, eu observei bastante e eu pude observar que tinham várias pessoas que estavam passando pela minha situação, procurando ajuda, ou até mesmo situação piores, e também pude observar pessoas que já tinham passado pelo que eu estava passando e conseguiram vencer aquela situação. Então isso me motivou a continuar. A primeira resposta foi que eu consegui dormir em paz. Não ter um sono conturbado, não acordar no meio da noite, ficar pensando. Então eu consegui dormir em paz e automaticamente as situações da minha vida elas foram se agregando. A minha vida sentimental, a minha vida profissional, elas foram crescendo conforme eu planejei. Tudo que eu vi fora, tudo que eu pude presenciar com a mídia, com grandes nomes, grandes pessoas nomeadas que na ocasião falavam, nada se compara ao que realmente eu pude encontrar quando eu cheguei na igreja. Por quê? Porque foi uma experiência única, uma experiência que eu não conseguiria ter com nada, com nenhum tipo de estudo, com nenhum tipo de viagem. Esse lugar em que eu tanto criticava e que tantas outras pessoas criticam,
até mesmo por não conhecer e só conhecem por ouvir de falar, esse lugar me ensinou a ter uma fé inteligente, a ter uma fé com que eu conquiste os meus objetivos, com que eu esteja em paz em meio de qualquer situação e que eu siga em diante e com paz. Então, me sinto prejudicada porque as notícias não eram verdadeiras, não eram notícias que realmente elas remetiam que, de fato, era a história. Tire suas conclusões por si próprio. Vá ao lugar, pense, reflita, escute. A partir daí, você pode tirar sua conclusão. Não tire conclusões baseadas em do que os outros falam, do que os outros escrevem ou do que os outros te passam. E sim através de suas conclusões, de você ir e ter a sua experiência individual, íntima. As minhas costas são largas, não é verdade? Todo mundo fala. Poxa, o meu discurso é tão simples e às vezes até eu gaguejo, até eu tenho dificuldades para achar as palavras certas. E ainda dizem que eu sou esperto, consigo entrar na mente das pessoas. Ah, se eu pudesse. Ah, se eu pudesse. Eu poderia mudar a mente das pessoas 100%, mas eu não posso. Mas o Espírito que está em mim, o Espírito Santo, esse pode. E é isso que ele faz, através das palavras simples, as palavras tropeçadas, por conta da idade que a gente vai falando, ainda assim o Espírito Santo tem a compaixão e faz as pessoas entenderem e verem o que é a verdade. Por isso que a Igreja Universal do Reino de Deus é maciçamente odiada pelo mundo, mas ela cresce. Ela cresce porque não é a igreja, é o espírito da igreja, é o espírito de Jesus. E quem faz levar pessoas como esta mulher até a igreja, uma professora, uma pessoa inteligente, pós-graduada, quem faz é o Espírito Santo. E é por isso, gente, que nós estamos lutando para construir igrejas por todo o Brasil, todo o mundo, inclusive dentro dos presídios. E nós precisamos da ajuda daqueles que são sinceros, aqueles que já caiu a máscara, aquela farsa da mídia, eu não aceito mais isso. Mas se você quiser nos ajudar os outros que precisam de ajuda, então ajude-nos a construir um templo, porque um templo que a gente constrói é como se fosse um pronto-socorro para os acidentados espirituais. A Igreja Universal do Reino de Deus é o pronto-socorro. Ela recebe gente de todas as camadas sociais, mas todas as pessoas que vêm porque estão com dor de barriga. Ninguém vem na Igreja Universal numa boa. Está bem de vida, vou lá ver. Não. As pessoas vêm porque estão necessitadas do poder de Deus. Então, quem nos ajuda na construção de igrejas, esse está cooperando, sendo amigo de Deus para ajudar a salvar outras pessoas. Vamos a essa matéria e nós voltamos já já. A história da Igreja Universal sempre foi marcada por desafios. 2018 não foi diferente. São muitos desafios, mas o principal é a reforma de igrejas e a construção de catedrais em estados que ainda não possuem uma. Foi o que aconteceu ano passado na vida dos sergipanos. É com imensa gratidão o nosso muito obrigado a todos que ajudaram na construção da primeira Catedral de Sergipe, inaugurada em dezembro do ano passado. O Senhor nos dá o privilégio de mais uma porta aberta, porque esta casa, meu Senhor, simboliza a casa de oração para todos os povos. E 2019 traz novos desafios. E agora chegou a vez do estado de Tocantins.
A sede da Igreja Universal em Tocantins, atualmente localizada na região central, tem capacidade para 776 pessoas e 66 igrejas no estado. E o sonho de uma catedral será realizado em setembro deste ano. Com um valor estimado em mais de 42 milhões de reais, a Catedral de Tocantins terá capacidade para 1.700 pessoas, conforto, estacionamento gratuito, espaço para crianças, segurança e qualidade, para um povo que aguarda há mais de 22 anos a construção da sua primeira catedral. Simultâneo com Tocantins, novas catedrais em São Paulo também estão em fase de construção, nas cidades de Taubaté e Piracicaba. Patrocinar o Evangelho é muito mais que apenas ajudar. É deixar um legado. É escrever uma história de ganhador de almas aqui na terra e, sobretudo, no céu. Ajude você também na construção de uma casa para Deus. Pois é, eu queria que você que está aqui sente-se tocada pelo Espírito Santo para nos ajudar com uma oferta, com uma doação generosa e quer saber como pode fazer isso, nós temos aí o endereço dos bancos onde você pode depositar a oferta ou a doação para nos ajudar na construção ou nas construções de igrejas, de catedrais, para abrigar as pessoas. Alguém me perguntou, bispo, mas por que o senhor está construindo catedrais? Por que está gastando tanto dinheiro na construção de catedrais? Por que não poderia pegar esse dinheiro e dar para os pobres? Se eu pegasse o dinheiro e desse para os pobres, eles ficariam ricos? Não. Se eu pegasse esse dinheiro, transformasse em comida e desse para os pobres, para os famintos, eles acabaria com a fome deles? Duvido que acabaria. Mas com a construção de uma igreja, então, as pessoas tomam conhecimento do poder de Deus. Como é o caso desse rapaz que nós vamos ver agora, que chegou na miséria na Igreja Universal do Reino de Deus. Hoje é uma pessoa bem-sucedida, e muito bem-sucedida, porque conheceu a verdade que liberta na Igreja Universal. Se tivesse dado dinheiro para ele, não teria resolvido o problema dele, mas ele conheceu a verdade e a verdade alimentou. Então é isso que nós queremos que você saiba, porque quando se constrói uma Igreja Universal do Reino de Deus, se constrói um pronto socorro para os acidentados espirituais. Se constrói também uma escola, a escola da fé, que ensina as pessoas a usarem o seu potencial, usarem a sua própria fé para tomarem posse daquilo que elas querem, dos seus sonhos. Então, isso tudo nós encontramos na Igreja Universal. Nós não poderíamos fazer uma igreja na esquina da rua. Como é que a gente poderia ensinar na esquina da rua, com barulho, com tudo? Não dá. Você cria filho na rua, você cria filhos dentro ou nos bairros, nas esquinas da rua? Não, nós criamos filhos dentro de casa. A casa de Deus é onde nós ensinamos a palavra, ensinamos a verdade que liberta as pessoas do inferno desse mundo. Então vamos assistir o testemunho de um rapaz que foi abençoado economicamente por conta de ter entrado numa Igreja Universal do Reino de Deus. Vamos assistir. Como é que é seu nome? Sérgio. E aí, Sérgio, chegou no congresso em que situação? Eu cheguei no congresso, na verdade, meus pais eram separados. Meu pai muito bem de vida, minha mãe teve que trabalhar para sustentar eu e minha irmã. E com isso, acabei não estudando tanto. Estudei até a 6ª série. Passamos muita miséria, não tinha onde morar. Praticamente passamos fome. Eu, quando criança, olhava as outras crianças tendo tênis, bola, eu não tinha nada. Então, isso foi criando uma frustração dentro de mim. E fui crescendo achando que eu não podia conquistar nada. E quando chegou, isso foi na infância, mas quando chegou no congresso, ainda estava em dificuldades? Na verdade, quando cheguei no congresso, ainda estava com dificuldades também, porque eu conquistava e perdia. Então, eu cheguei, na verdade, no fundo do poço. A que ponto? A ponto de estar devendo mais de 1 milhão.
Como é que faz para colocar a cabeça no travesseiro e dormir sabendo que está devendo mais de 1 milhão? O problema não é nem colocar a cabeça no travesseiro. O problema é você olhar para 2 filhos pequenos e saber que você tem que sustentar. Na verdade, você nem coloca a cabeça. E hoje? Bom, aí lembrando, né, que eu estudei até a 6ª série, mas hoje eu conheci a palavra. A palavra de Deus, ela fez a diferença na minha vida. Eu, na verdade, não tinha nenhuma profissão. Com a 6ª série, hoje eu cheguei a trabalhar nos maiores bancos no Japão, isso com a 6ª série, trabalhando em plataformas grandes, pessoas com MBA, doutorados sendo submissos a mim, subordinados. Eu cheguei a ser CEO de 2 grandes empresas aqui em São Paulo. E a palavra, ela fala de um Deus grande. E aquilo era muito pouco para mim ainda. E quando eu entendi que Deus era grande, mas eu também tinha que ser grande com Ele aqui no altar. Quando eu vi e criei na palavra e me lancei no altar, Deus me colocou algo tão grande na minha vida, porque eu falei assim, Deus, o que eu quero para o Senhor é dar a minha vida e tudo se transformar em almas, que eu possa ajudar a obra de Deus. O ano passado, eu fechei um contrato de 1,5 bi, numa questão de energia elétrica. Eu que era bancário, hoje nós temos um banco. Agora em fevereiro a gente coloca um banco no ar, um banco digital. Quarta-feira agora nós vamos fechar mais um outro contrato, que é muito superior a esse. E é onde Deus tem mudado. Igual hoje, eu estava almoçando com um empresário. Ele chegou para mim, nossa, você está andando num carro desse aí, de 500 mil? Eu falei, ah, é? E aí eu parei para pensar que eu não tinha nem me pegado ver o valor do carro que eu estava andando. De tamanho que o Deus fez comigo. Só que eu sempre lembro nas condições que eu cheguei. Sem nada. E obedecendo tudo que o homem de Deus falava para fazer. Na palavra. Na palavra eu fiz. Porque assim, pedir é fácil. Pedir para Deus é fácil. Mas e dar para Deus? E quando eu aprendi a dar para Deus, Deus já começou a honrar. E tudo isso foi agora, recentemente, eu coloquei a minha vida toda no altar. Porque o homem de Deus falou, na palavra eu criei. E até mesmo antes, Deus já começou a fazer as coisas. E até hoje eu fechei um grande contrato que nem eu mesmo esperava. E não é nada diante do que vem por aí. Deus abençoe muito mais. Obrigado. O congresso que ele se refere é o congresso empresarial que acontece todas as segundas-feiras em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Então, toda segunda-feira, nós tratamos de negócios com respeito às promessas de Deus. A Bíblia fala que não é pecado você ser rico. Agora, você tem que ser rico para com Deus. Você ser rico, milionário, bilionário para com Deus, então você vai ser rico para consigo mesmo, com a sua família. Mas primeiro você tem que ser rico para com Deus. Então nós ensinamos às segundas-feiras as pessoas a serem ricas com Deus. Porque se você é rica com Deus, o que vai faltar na sua vida? E é isso que acontece conosco. Se nós agradamos a Deus, então Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Então você viu que ele falou, a gente pedir é fácil, não custa nada. Agora, a diferença é o que a gente está dando para Ele. O que a gente está dando? O que você está dando para Deus? Então você às vezes fica reclamando aí da vida, mas não sabe, ou talvez você tenha deixado de lado o fato de que a fé com Deus é uma parceria. Você tem que andar com Ele, você tem que concordar com Ele, para que Ele, então, possa te ensinar, te inspirar e fazer de você uma pessoa próspera. Esse senhor Irosa, ele não... 6ª série que ele tem de cultura, 6ª série, apenas 6ª série, mas ele estava chefe de pessoas que tinham graduações maiores. Por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre o Sérgio. E aí acontecia. E é isso que acontece comigo. O Espírito de Deus está comigo. Está comigo. Então, comigo, através de mim, porque toda a minha vida
é colocado no altar, porque eu sou rico para com Deus, então Ele me enriquece da sua presença. E graças a Deus por isso. E se você quiser também ser rico com Deus, é fácil, é simples, é só obedecer a sua santa palavra. Graças a Deus. Nós vamos ouvir uma canção e logo em seguida vamos preparar-nos para a oração, tá bom? Eu não sei se há tempo para colocar mais um testemunho, Felipe, nós podemos colocá-lo. Tá bom, então. Cansado de sofrer, eu vim à Igreja Universal, procurando encontrar a solução dos meus problemas. Encontrei um Jesus vivo, meu sofrimento chegou ao fim. Hoje eu sou feliz e vivo a cantar. Um coração cheio de mágoas, a lembrança de uma injustiça, de uma traição, de uma grande e dolorosa decepção. Você já reparou como os ressentimentos têm dominado a sua vida, tirado o seu ar, o seu sono e a sua paz? Alimentar essa mágoa certamente só irá atrasar a sua vida. Se você não tem conseguido perdoar aquele que tanto o magoou, lembre-se, quem não tem fé para perdoar, não terá fé para alcançar o perdão. Se você quer seguir em frente na sua vida, forças para se livrar desse rancor que tem lhe machucado, participe do Domingo do Perdão, a sua oportunidade de perdoar e ser perdoado. Às 6 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, ou em uma Universal. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo, eu queria chamar a sua atenção para esse dia, domingo agora, o Domingo do Perdão. Se você é aquela criatura que vive com a consciência pesada, carregada de culpas, daquilo que você fez de errado e que se mantém dentro de você, por que não se livrar disso? Por que não se livrar disso? Você não tem que pagar nada. É só você vir diante do altar e rasgar a sua alma e dizer, oh meu Deus, eu cansei de carregar essas culpas e eu quero colocar sobre os teus ombros. Eu quero te entregar essas culpas. Mas eu também não quero só entregar o que não presta de mim. Eu quero entregar também o que eu tenho, que me resta de bom, que é a minha vida. Eu quero entregar para ti. Quando você faz esse pacto com o Espírito Santo, então ele vem simultaneamente na sua vida. Ele vem instantaneamente na sua vida. Por quê? Porque ele está buscando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E é impossível uma pessoa adorar a Deus em espírito e em verdade se ela carrega mágoa dentro de si.
É impossível uma pessoa ter o Espírito Santo se ela carrega a mágoa dentro de si. É impossível a pessoa ter paz se ela carrega a mágoa dentro de si. Então ela tem que arrancar essa desgraça de dentro de si, do seu coração, para que possa então ficar livre e receber a paz. Jesus perdoou. E eu vou fazer a oração por você agora. Daqui a pouquinho nós vamos falar em seu favor e eu quero que você se aproxime bem do seu televisor, do seu rádio, do seu receptor e una a sua fé com a nossa, para que aconteça agora mesmo um toque de Deus na sua vida. E quando você for tocada por Deus, se por acaso Jesus tocar em você para fazer uma doação em favor do trabalho da Igreja Universal, para a construção de igrejas, porque a gente passa, mas as igrejas ficam por aí, é ou não é? Cedo ou tarde a gente vai embora daqui dessa vida, desse mundo, mas aquelas igrejas que nós construímos, elas ficam aí para continuarem o trabalho de evangelização. Vamos agora então unir a nossa fé, vamos dar as mãos através do televisor, desse receptor e vamos falar com Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Ó meu Pai querido e amado, Senhor dos céus e da terra. No início do programa eu falei que o Senhor é perdão. O Senhor é perdão. E porque o Senhor é perdão, todos os seres humanos, todos, independentemente da religião, independentemente do que fizeram, independentemente se merecem ou não, podem receber o perdão, desde o momento que elas também venham perdoar. Porque se a gente perdoa, a gente será perdoado. Se a gente não perdoa, a gente não tem perdão. Então, Espírito Santo, eu quero que o Senhor venha tocar nessas pessoas para fazê-las entender que é dando que se recebe. Não é só dinheiro, não é só oferta, não. Não é só o dízimo, não. Mas dando perdão para aqueles que estão vivendo, se arrastando por esse mundo afora. Eu te suplico, em nome de Jesus, venha, meu Pai, agora mesmo, tocar nessas pessoas de forma tal que elas sintam um desejo imenso de perdoar, de se livrar desse câncer espiritual, desse câncer na alma, para que então elas possam ter a paz que o Senhor veio trazer para os que creem em Ti. Em o nome do Senhor Jesus eu te peço, cura, sejam curados os enfermos, libertados os oprimidos, agora mesmo, onde quer que você esteja, amiga e amigo ouvinte, e que está doente, enfermo, sejam libertos, sejam curados. Eu dou ordem em nome de Jesus, e quem crê diga amém, e graças a Deus. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é... Então, minha amiga, meu amigo, esse domingo, marque aí no seu calendário. Não tenha outro compromisso senão domingo agora vir se libertar desse sentimento de culpa que você carrega tanto tempo, tantos anos. De repente você é uma pessoa que foi abusada quando em infância e você está há 20, 30, 40, 50 anos com isso dentro do peito e não perdoa. Então venha aprender a perdoar, venha aprender e perdoar também, para que você seja perdoado, para que você possa ser livre também, tá bom? Deus abençoe a todos. E neste domingo, o dia do perdão. Até lá!
meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile, o Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.